Europa já é muito comum, já estão muito mais avançados do que nós, a questão das ligas, né? De vários campeonatos. Só que lá já está nesse patamar. Aí queriam, né, uns arrogantes criar a Superliga. Aqui no Brasil, não seria para a nossa cultura, porque a gente tem alguns exemplos assim, meio cabulosos, né? O Flamengo tentou implantar aí uma primeira liga que não foi à frente, nós tivemos a Copa João Avelange, que foi assim, nós já tivemos a Copa. Então, quando os clubes precisaram fazer algo, foi meio bagunçado o negócio. Né? Outro exemplo, quando foi sobre a lei do mandante mesmo, o Flamengo foi muito arrogante, se foi sozinho a Brasília, só viu o seu lado, inclusive é um dos responsáveis direto pela quebra de um contrato de transmissão no Campeonato Carioca. A gente não vai aqui discutir se foi certo ou errado, eu estou falando assim, que mostrou que quando é em benefício próprio, porque o Flamengo não tinha mais contrato com a Globo, ele caminhou. Um Flamengo desse lá na frente, ele vai respeitar uma Chapecoense, ele não vai querer tomar umas atitudes isoladas como essa. Será que a gente tem maturidade para essa liga? Você, do seu ponto de vista, acha que a gente tem, Anderson? É uma boa pergunta, né? O presidente do Bahia, né, o Belintani, falava desde o ano passado que isso era possível, enfim, né? A gente tem mais exemplos negativos do que positivos. Tem até positivo a negociação dos direitos internacionais após uma terceira tentativa, com a formação de um Comitê Nacional de Clubes, enfim, saiu e vem dando bons resultados, com o Brasileiro de Série A sendo transmitido para a China, para vários países dos Estados Unidos, enfim, para a Europa, algo que não tinha até então, mas demorou. Foi o terceiro processo licitatório. Primeiro eles terceirizaram para a CBF, não deu certo, aí assumiram, enfim. Mas aí todos os clubes assinaram a proposta, beneficia também os clubes da Série B, enfim. É um exemplo de 2019, mas é bem interessante trazer. Mas é o que você disse, a gente está falando de direitos internacionais que paga, sei lá, 5 milhões de reais por clube. Acho que é menos de 10 milhões, com certeza. Porque o valor é em dólar, então a gente sempre fica ali na dependência de quantos milhões de dólares seriam. Mas é essa a coisa, né? O principal desafio nesses meses iniciais da liga, acredito que os próprios clubes sabem disso, é como criar consensos, né? Então, assim, talvez seja fácil dizer para clube de Série A que ter um calendário mais adequado, que não se tenha jogos na data FIFA, enfim, que isso é necessário. Acho que esse é um consenso possível. Os estaduais já não se dá para saber tanto, né? Porque, assim, ainda que os contratos tenham terminado, mas um paulista dá muito dinheiro para os 4 grandes e para os outros que não são grandes, para o Red Bull Bragantino, para a Ponte Preta, Mirassol, que está na Série C, Até para os Guarani. pequenos, me desculpe te interromper, mas teve um campeonato aí, não sei se foi ano passado, 2020 ou foi 2019, o Água Santa, que nem divisão tem nacional, o Água Santa eu acho que recebeu quase 6 milhões. Aí a gente vem para a Bahia, um time de Série A com o Bahia recebia 900 mil, que o contrato também findou, né, na temporada. Então, tipo assim, você vê que é uma disparidade assim, gritante, né? É uma disparidade gritante. O futebol carioca também, inclusive, foi o que o Flamengo brigou. O Flamengo recebia, acho que na casa de 16 milhões, o Flamengo queria receber mais, né? Não, ia receber 80 milhões. Queria receber 80, e depois acabou que ficou sem nada também, o que mostra também que nem tudo é essa mil maravilha como se espera. O Flamengo achava que se desvinculando da Globo iria ganhar muito, e na verdade ganhou muito pouco, né, do que se pleiteava. Desculpa te interromper, mas só para deixar o gancho. Não, fica à vontade, fica à vontade. É isso, né? Então a dúvida é, há consensos possíveis, que são claros. Né? E há um consenso maior, que todo mundo sabe, que é algo que já deveria ter existido há muito tempo, que o controle da CBF está em grupos políticos não confiáveis, e não confiáveis em vários sentidos. Né? A gente tem ex-presidente que saiu da prisão recentemente, tem outro que não pode sair do Brasil, está afastado de qualquer atividade do futebol, ele não pode pisar no estádio profissional, né, que é o Del Nero, tem o Ricardo Teixeira, aí tem agora todas as questões de assédio envolvendo o Caboclo, enfim, até para a imagem do futebol, e é um futebol que dá muito dinheiro, porque a CBF deu lucro ano passado, mesmo no ano difícil, lucro de mais de 40 milhões de reais, e que tem mais de 800 milhões de reais em caixa disponíveis em diversas coisas, que tem alguém ganhando muito, e esse alguém não necessariamente são os clubes, né? Então há esse outro consenso por conta de agora, meio que ficou claro, então é necessário
ter mais espaço de disputa política para os clubes poderem brigar. Só que há coisas que eu avalio que não há consenso, né? As propriedades de mídia, seja a transmissão em TV aberta, fechada, streaming, seja a placa publicitária, enfim, creio que não há um consenso, porque não há contratos nessas mídias que todos os clubes assinaram de uma mesma forma e tenha um mínimo de acordo, né? Mesmo na TV fechada, na TV aberta os 20 assinaram com a Globo porque era o que tinha e o que poderia ser feito por conta da legislação. Na TV fechada tem 2 grupos separados. No streaming tem um Atlético Paranaense vivendo de liminar da época da MP do mandante, transmitindo por conta na plataforma dele os jogos em que ele é mandante. Então, assim, esses exemplos, né, mesmo no brasileiro, mostram que a gente tem um histórico que é muito mais no sentido de que não há consenso quando se fala em dinheiro, muito dinheiro. Eu falei do direito internacional, que é pouco dinheiro, mas quando há muito, não havia um grande consenso quanto a isso. Inclusive, eu fui ver um tweet do Dunchi, enfim, não sei como pronunciar, o diretor do Flamengo, e estava lá. Eu sempre olho o comentário da internet, eu faço esse sacrifício por dar aula de comunicação e tecnologias digitais, mas, assim, havia lá comentários da torcida do Flamengo preocupada com a liga, porque eles querem tirar o nosso dinheiro, como se o Flamengo jogasse sozinho, entrasse em campo sozinho e tudo mais. Mas, enfim, essa é a grande dúvida. Será que a gente vai entrar agora, né, nos próximos meses, no início do ano que vem, na negociação dos direitos a partir de 2025? Normalmente, as negociações começam no mínimo 2 anos antes, né? Todos os contratos terminam em 2024. Então, essa liga vem no momento certo, para que, se for negociar coletivamente, tenha uma liga forte e que vai negociar já a partir da exibição de 2025. E eles prometeram manter os contratos em vigor, enfim, não vão interferir nisso. Mas os clubes vão querer, quando a proposta em outros modelos de liga é que a divisão entre o que mais ganha e o que menos ganha, em distribuição de direito de transmissão, tem que ficar, no máximo, estourando em 4 vezes, quando a realidade do futebol brasileiro é do mínimo de 6 vezes, passando de 7, como foi de 2012 até 2018. Será que quem ganha mais vai aceitar um equilíbrio nisso, para ter maior competitividade dos demais, para que uma Série B forte, quando um grande caia, a quantidade de recursos para a Série B seja mais próxima à Série A do que é neste momento, para equilibrar as forças? Enfim, são essas dúvidas que se tem, né? Eu vou até sugerir aqui 2 textos que eu escrevi para a Trivela já sobre as ligas, né? Trivela.com.br, procura lá pelo meu nome, Anderson Santos, enfim, vai aparecer. Um deles foi quais as possibilidades e limitações legais para a formação de uma liga de clubes, pensando no sentido jurídico, né, que foi a primeira resposta. E o outro deles foi publicado essa semana, na segunda-feira, né? Como evitar problemas anteriores, ou como ter a liga que queremos, em que eu coloco 2 exemplos, né? Um exemplo do Clube dos 13, que você bem falou, que assim, o Clube dos 13 nunca representou todos os clubes de futebol brasileiro. Representou o que eles chamavam de grandes clubes, né? O G12, que se ampliou com o tempo, estava no Clube dos 13. Quando o Náutico disputou a Série B em 2012, o Náutico, a Ponte Preta, enfim, disputaram a Série A, aliás, em 2012, eles tiveram um tratamento desigual. Eles só podiam assinar contratos por uma temporada e num valor muito menor do que o menor dos grupos recebia, dos grupos de cotistas, que a gente chamava na época. E nos anos anteriores isso também acontecia. Então, quem não era do Clube dos 13, quando o Clube dos 13 negociava, recebia menos do que o último grupo que recebia cotas. Quando o Clube dos 13 acabou e foi para a negociação individualizada, cada um por si, isso piorou, né? Então a diferença foi ainda menor, os acordos eram pior estabelecidos até chegar ao modelo que a gente tem vigorando agora, por conta de concorrência com o esporte interativo, o TNT Esportes, né? Que aí gerou um modelo um pouco mais justo na TV aberta e TV fechada, mas que no caso da transmissão no pay-per-view, manteve os privilégios para Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, enfim, entre outros. E aí, assim, né, que esses times têm contrato com valor mínimo, então, se o Premier não vender cerca de 600 milhões de reais, não importa, eles vão ganhar lá os 100 e tantos milhões, e os outros que não têm esse acordo mínimo, os outros 14, 15, eles vão ter que dividir o que sobrar. E aí o que sobrar pode ser 2 milhões. Né? O Atlético Paranaense, quando não quis assinar para o Premier, falou isso, era um absurdo,
que alguns clubes recebam 120 milhões de uma plataforma e na mesma plataforma outros vão receber 2 milhões. Então, a diferença exorbitante de um para outro. 2, 6 milhões, enfim. Acho que eles falaram em 6, que era 20 vezes menos. E aí, por conta disso, se manteve essa diferença em 6 vezes mais entre quem mais recebe, Flamengo, né? Claro, que depende ainda em outros fatores agora, classificação, quantidade de jogos transmitidos, mas entre o que mais recebe e o que menos recebe, a diferença ficou ainda muito alta. Então, é esse o receio que a gente tem, e eu coloquei também o exemplo da Liga do Nordeste, porque está num padrão de até 3 vezes mais, mas que vem aumentando com o tempo, né? No início, a Copa do Nordeste pagava de forma igualitária para os clubes dos estados da Liga, e depois criou cotas, e quando os times de Piauí e Maranhão entraram, esses times ganhavam metade dos outros, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque a gente pode dar, e a torcida, obviamente, é para isso, que essa liga de clubes avance, que siga os melhores modelos internacionais, né, não os piores modelos, para tornar também o futebol mais competitivo, né, para que você não tenha tanta diferença, porque entre um Flamengo e um Palmeiras, que tem, inclusive, condições financeiras privilegiadas, né, o Palmeiras, por conta do aporte da Crefisa e da FAM, o Flamengo, por ser o Flamengo e por ser um time estruturado, em relação aos outros que também são estruturados. Porque hoje no futebol do Nordeste, a gente olha para, especialmente, pegando o balanço do ano passado, né? Olha para o Ceará, que não teve prejuízo no ano passado, mesmo no ano da pandemia, ou um Fortaleza que não tem dívidas a pagar em curto prazo, e eles estão numa situação estruturada financeiramente tão boa, ou quiçá melhor do que um Flamengo, em termos de dívidas a curto prazo, compliance, todos aqueles termos do marketing econômico e de balanço e tal. Mas eles não têm condições de disputar algo a mais, porque eles vão receber menos do que os outros pelo pay-per-view. Então, assim, se há uma desigualdade. E quando a gente fala em igualdade em relação a isso, não é que tem que ganhar que o Ceará ou o CSA, né? Sou torcedor do CSA, tô com a camisa do CSA, inclusive. Mas assim, não é que o CSA tem que ganhar se subir a Série A, a mesma coisa que o Flamengo. Não, isso não é justiça, né? Justiça é ter um mínimo de proporcionalidade, porque o campeonato é o mesmo. Porque quando se fala num torneio, o jogo CSA e Flamengo vale a mesma coisa, ainda mais de campeonato de pontos corridos, vale a mesma coisa do que um Flamengo e Palmeiras, né? Em termos econômicos e tudo mais, ainda que, e às vezes até em pontuação, né? O Flamengo foi campeão por poucos pontos, né? Na temporada passada, por exemplo, né? Então, esse confronto vale a pena, e é interessante que nesse confronto se tenha um mínimo de consciência que dá para assustar, que dá para fazer algo. Enfim, que se o time subir para a Série A e cair para a B, ele não vai cair cheio de dívidas, enfim. Então, há essa preocupação, voltando à pergunta, que essa liga possa trazer também, que os clubes definam um parâmetro mínimo, um parâmetro máximo, perdão, de diferença entre quem vai receber mais e quem vai receber menos.